em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos diante de Ti, Deus, porque viemos à Tua casa nesta noite, Pai, nesse final de dia, para adorar ao Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor, céus e terra, e das nossas vidas também, Senhor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas práticas, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. Ajuda o Teu povo, Deus, nessa caminhada. Essa caminhada, Deus, de luta, Senhor, aonde a Tua palavra se cumpre sobre cada família aqui presente. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E muitos, Deus, estamos passando por aflições, as situações mais adversas, as enfermidades, os desempregos, Senhor, as dissoluções de famílias, Pai. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Somos a Tua igreja, Pai. Fomos alcançados por Ti, Senhor, na cruz do Calvário, e clamamos, Deus, a Tua intervenção nas nossas vidas, no nosso lar, Senhor Deus, no seio da nossa família. E como temos aprendido toda terça-feira aqui, que nós possamos ser o representante do Senhor aqui na face da terra. Ó Deus, nós somos, Pai, o Teu povo escolhido. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela Tua misericórdia. E visitar a cada um de nós, suprindo as nossas necessidades materiais, espirituais, nos ensinando, nos exortando, Deus, através da Tua santa palavra. Que Teu Espírito Santo continue, Deus, a ministrar as nossas vidas neste dia, Senhor. Ó Deus, continue a nos ensinar, a falar, Deus. O Senhor sabe, Pai, nas nossas vidas, aquilo que não lhe agrada. Por isso, Senhor, toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, nos capacitando, Deus, a pôr em prática e a viver, Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido na Tua presença. Use o Teu servo, Deus, que vai estar trazendo a Tua palavra, que ele possa ser a Tua boca, Senhor, os Teus olhos, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, possa vir de encontro, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Ó Deus, queremos também colocar a vida dos nossos irmãos do louvor nas Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, possa usá-los de acordo com a Tua vontade. Cada vida que adentrar, Deus, esse espaço, Senhor, possa ser confrontado com o Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, Tu toque, Senhor, nos corações, assim como a nós que aqui estamos, e aqueles que porventura, Senhor Deus, estão a caminho, traga em paz também. E os que estão, ó Deus, nos seus lares, proteja, guarde, Senhor, enfim, coloque as Tuas mãos sobre o Seu povo. Dirija, Senhor, os nossos passos, para a honra e glória Tua, em nome de Jesus. Amém. O louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. Esse domingo, o irmão convidou este domingo, nomeou este domingo como domingo para nós falarmos de família. E família é algo muito importante, né? Nos nossos dias tem virado uma confusão essa questão familiar. Família de todo jeito. Mas nós temos que colocar as nossas famílias aos pés do Senhor, pedir a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre cada um de nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Pedir ao Senhor para que nos dirija, nos dê sabedoria para lidar com tempos novos que estamos vivendo. Pedir a Deus a graça dEle e as misericórdias dEle sobre nós. Então, para que isso aconteça, o Senhor precisa reinar dentro do nosso lar, amém? Então, que esse seja o desejo do seu coração, que o Senhor reine dentro da sua casa, em todos os aspectos, para que realmente o Senhor possa fazer a vontade dEle dentro da sua casa,
na vida dos seus filhos, filhos e filhas que louvem e adorem ao Senhor em espírito e em verdade, que trabalhem na casa do Senhor, que tenham uma vida totalmente rendida ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor juntamente com a nossa família. Então, que seja esse o desejo do seu coração nesta noite. Amém? Quero pedir a você que se coloque de pé, para que nós possamos adorar ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele encha este lugar com a sua glória. Que Ele se derrame no meio de nós e derrame da sua glória sobre nós. Amém. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua cheia. Deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Sobre nós, Senhor, derrama em nosso meio, Pai. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória.
Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Te glorificamos, Deus. Sobre toda a terra, Ele é o Senhor. Aleluia. Amém. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, nós te pedimos, Rei, vem sobre nós, Deus. Aleluia. Sobre toda a terra, toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, oh, é o meu desejo é vem, Senhor, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz, Senhor, refletir. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem, Senhor, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Pedimos ao Senhor para que reine em nós. Agora vamos pedir a Ele para que Ele reine no nosso lar, amém? Amém. Reina, Senhor, sobre o meu ser, sobre o meu viver, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Que seja assim na sua vida. Aleluia. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver.
motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Adore! És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Oh, nós te louvamos, Rei. Desde o início, louve assim. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Ele é. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro. Ele é. A estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina, 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 reina. Oh, nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque, Senhor, Tu tem cuidado de nós. Te louvamos, Deus, porque o Teu amor tem nos alcançado. O Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso Rei. Continua, ó Deus, tratando conosco, reinando nos nossos lares, reinando, ó Deus, nas nossas vidas, para que realmente possamos sentir, ó Deus, a Tua presença constante em nós. Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Quero te convidar a sentar. Esse é o momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está em Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 até o 19, que é um desafio. Quando lemos essa palavra, realmente somos desafiados a como viver na presença de Deus em confiança, em esperança, e não deixar que a nossa fé esmoreça, confiando sempre e esperando sempre pelo Senhor. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 a 19. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje. Ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Amém? Se nós formos traduzir aqui para os nossos dias, ainda que não haja alimento na minha casa, ainda que eu não tenha emprego, ainda que me falte o que eu preciso para sobreviver, ainda assim
eu darei graças ao Senhor. Por quê? A sua força não vem só do seu alimento ou do seu trabalho, a sua força vem do Senhor. Então, quando você dá graças ao Senhor, quando você coloca diante de Deus os seus bens, coloca diante do Senhor o que você tem um coração agradecido. E aí ele diz lá, que o Senhor é a minha força. Ele faz o meu andar firme. Eu não vou tropeçar, eu não vou vacilar. E Ele vai me levar por lugares melhores do que esse que eu estou, em lugares altos. Então essa é a palavra do Senhor para nós. E neste momento de contribuição, se muitas vezes pensamos, eu não tenho, eu não posso, estou com dificuldades, mas creia, o Senhor é contigo. Deus é contigo e Ele vai te ajudar no momento da sua dificuldade. Então, se você estiver vivendo isso, que Abacuque está falando aqui, em necessidade, tenha um coração grato ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar e Ele vai te proporcionar viver coisas melhores e lugares melhores, porque do Senhor é quem vem a força, é do Senhor é quem veio o emprego, é do Senhor é quem vem a saúde, é do Senhor é quem vem o alimento. Então confiemos sempre no Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor enquanto você contribui, dizendo isso, que apesar de tantas dificuldades, apesar de situações difíceis, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se você já contribuiu, puder se colocar em pé para louvar ao Senhor com esse cântico novamente, quero te convidar a ficar em pé e adorar esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus, diga com fé, não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, diga, o controle ainda está na palma de suas
ela vem pela Oh, eu creio. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira vinda, Oh, todavia me Senhor. Alegramos em ti, alegrarei, Deus. todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e cremos nesta palavra, Pai, tão desafiante para as nossas vidas, porque não é fácil, Senhor. Nós somos humanos e não podemos dizer que estamos passando necessidade e estamos sorrindo. Não é fácil, Deus, mas nós cremos no tua força, Senhor. Nós cremos na tua paz, ó Deus. Nós confiamos no teu poder, ó Pai, para modificar as situações e para, Senhor Deus, trazer para as nossas vidas aquilo que nós estamos necessitando. Porque é do Senhor que vem o nosso sustento, Pai. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seríamos nós? Nem vivos estaríamos. Mas pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, nós podemos dizer, ó Deus, que somos felizes porque temos ao Senhor como nosso Deus e que cuida de nós como um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, que não deixa, ó Deus, que não nos desampara em forma alguma. A tua palavra afirma que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nada. E por isso nós continuamos confiando em ti. Abençoa, Deus, o teu povo aqui reunido, Pai. O Senhor conhece cada uma das necessidades. O Senhor sabe o que está se passando dentro da casa de cada um. Por isso, ó Deus, pedimos a ti, ó Deus, a provisão. Pedimos a ti, ó Deus, a sabedoria, a graça, a unção, o poder seja derramado sobre a tua igreja nesta noite, para resolver, ó Deus, aquelas situações que estão pendentes, aquelas situações que estamos levando, Senhor, aos teus pés, que estamos insistindo contigo. Ó Pai, contempla nesta noite e responde às orações, Pai. Nós cremos no Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe os dízimos e as ofertas. Tudo isso, ó Deus, é feito para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Vamos estar chamando aqui as crianças à frente. Nós estamos orando por elas. Já estão lá embaixo, já estão ensaiando. Então nós vamos estar orando mais uma vez, meus queridos. O pastor Rafael não está bem. Nós vamos estar clamando aqui por ele, tá bom? Que você possa ser um instrumento do Senhor para estar colocando a vida dele nas suas mãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja reunida para estar clamando a Ti, Deus, a Tua intervenção, a Tua mão, Senhor, sobre a vida do Teu servo Rafael, Senhor. Ó Deus, não sabemos o que ocorre no seu organismo,
mas o Senhor sabe, Pai, aquilo que tem afetado, Deus, a vida e a saúde do teu filho. Por isso nós clamamos, Deus, a Ti, a Tua visitação, a Tua mão sobre a vida do Teu servo. Ó Deus, ajuda, Senhor, do Teu servo a superar esse momento, Deus, difícil, Senhor, na sua saúde, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toda ingerência do mal, nós queremos, ó Deus, reprimir, Deus, expulsar em nome de Jesus. Que aqui, Senhor Deus, o privilégio, Senhor Deus, a Tua presença é do Teu Espírito Santo. Que todo o mal caia por terra, em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, que o Senhor vai, Deus, está colocando as Tuas mãos sobre a vida do Teu filho, dando paz, Deus, ao seu coração, a sua esposa e filho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar agora ouvindo a palavra do Senhor. Convidamos aqui um irmão internacional. Agora vocês vão ver só. Família com esse homem aqui. Deus o abençoe, meu irmão. Amém. Glórias a Deus. Essa noite, o quinto domingo, todo quinto domingo, a igreja tem essa programação para tirar um tempo para trazer uma palavra de instrução, de orientação a respeito da família. Então, estamos aqui mais uma vez com esse desafio. Sabemos que existe várias composições nas famílias, mas nós cremos que o Espírito Santo, ele conhece os corações e ele vai falando a cada um na sua situação. Nós vamos falar um pouco sobre a importância da família perseverar para ser uma família vitoriosa. Vitoriosa com a bênção de Deus no seu lar, todos os componentes da família. E há muitas lutas que as famílias enfrentam. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Pode ser que a sua família esteja iniciando, pode ser que a sua família nem iniciou ainda. Tem gente que talvez esteja pensando em compor uma família, né, casar. Tem gente que é recém-casado, tem gente que é casado há pouco tempo, tem gente que já é casado há muito tempo, tem gente que já passou aí pelas 4 fases da família que nós vamos falar. Então, mas eu tenho certeza que, independente da sua posição na linha do tempo da família, o Espírito Santo te conhece. E é assim que a gente busca a presença do Senhor, quando a gente está orando, pedindo ao Senhor direção para uma palavra, e nós cremos que Ele conhece cada coração. Então, nós vamos falar sobre a família perseverante. Mas antes disso, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos auxilie nesse breve tempo que vamos conversar aqui. Pai do céu, primeiramente nós te somos muito gratos, porque primeiro o Senhor nos convidou a fazer parte da sua família, a família da fé que une este povo em torno do nome de Jesus Cristo. Nós também temos as nossas famílias pessoais e nesse aspecto nós queremos contar com a tua ajuda. Todos nós estamos em constante aprendizado. Nunca está pronta a nossa família. Quando às vezes parece que ela completou um ciclo, inicia um novo, e novos desafios surgem. Pode ser que tenha famílias aqui que estejam passando por grandes lutas neste momento, até mesmo na sua subsistência de sustento, ou a mesmo uma permanência em se manter juntos. Às vezes pode ter alguém pensando em divórcio, mas nesta noite nós queremos crer que o Senhor vai falar aos corações, e nós sabemos que o Senhor quer também restaurar famílias, o Senhor quer ajudar famílias, eu quero orientar. Então, esta palavra de instrução, certamente, o Espírito, nós cremos que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um de nós. Todos estamos aqui para ouvir a tua voz e aprender juntos. Assim, nós confiamos no Senhor, que o Senhor fará isso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Família, nós sabemos que a família, em geral, ela é composta por um casal, e que desse casal, um homem e uma mulher, produzem, geram filhos. Quando Deus criou o homem e a mulher, deu esse mandato a esse primeiro casal, que eles vivessem juntos, em unidade, e que também eles
gerassem novas vidas. Deus deu o dom da vida, aquele dom de criação de vida que Deus fez, os 2 primeiros seres humanos, ele deu essa capacidade para o ser humano continuar gerando vidas. Então, essa formação que Deus constituiu é a combinação perfeita para que haja existência da humanidade. Por isso que estamos aqui ainda hoje, porque esse mandato vem se cumprindo, geração após geração. E a ideia do casamento é que é um jogo que é possível os 2 jogadores do jogo ganhar, né? Todo jogo sempre alguém quer ganhar de alguém, né? A gente faz um joguinho qualquer que seja, um esporte, seja qual ele for, sempre pressupõe a ideia de que alguém vai vencer e alguém vai perder, vai ter um campeão. Para ser campeão tem que vencer muitos concorrentes. Mas no casamento, na ideia de Deus, é um jogo em que é possível os 2 que compõem essa união vencerem. Mas não é isso que a gente muitas vezes vê, né? E estudos apontam que hoje, nos nossos tempos que nós estamos vivendo, o casamento, essa instituição, ela vem sofrendo algumas mudanças. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu queria ler um texto bíblico que está lá em Gálatas 6, do versículo 7 a 9, vai estar aqui na tela até para facilitar seu acompanhamento, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então nós vemos na palavra de Deus várias vezes essas parábolas usando a ideia de um semeador e de uma semente. Então Jesus também contou parábolas envolvendo a semeadura. E tudo que nós plantarmos, certamente colheremos. Essa é uma lei, né, que muitos dizem que é a lei da semeadura, que Deus, isso não é um versículo bíblico, mas é uma frase interessante, que Deus não interfere na sua plantação, mas Ele também não impede que você colhe o que você plantou. Então, nós vemos aqui nesta passagem breve aqui de Gálatas 6, 7 a 9, de que nós vamos ter uma colheita do que nós plantarmos. Então é importante 2 coisas: que a semente seja boa e que a terra também seja a terra apropriada, onde essa semente será lançada. Porque lá na parábola do semeador, Jesus conta essa parábola lá em Mateus 13, de que teve 4 solos que um semeador lançou semente. E em cada solo desse, a semente teve um comportamento, e somente nenhum desses solos ela pôde produzir o fruto que aquela semente poderia produzir. Então, quando você vê também o relato bíblico lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, e uma das coisas que está escrito lá, que Deus criou os frutos, e em cada fruto, dentro do fruto, Ele pôs a semente, que a partir dessa semente, esse fruto vai sendo reproduzido. Com o ser humano não foi diferente. No ser humano, Ele colocou também a semente que vai fazer com que a gente gere novas pessoas. Por isso que a gente reproduz. Então, nessa ideia da família, a proposta hoje de conversar com a igreja, trazer essa palavra de instrução, é que o que semente você tem plantado no seu lar? Ou o que você tem colhido na sua família? Né? Então, nós vamos ver aqui que tipo de mudanças que são essas que vêm acontecendo nesse ambiente familiar que tem influenciado o sucesso da vida familiar, do casamento. Então, um estudo diz que o casamento, ele é o único jogo, já falei disso aqui, que ele já vem, que os 2 parceiros podem ganhar, mas há 3 mudanças principais ocorrendo na instituição casamento nos nossos dias. Quais são essas tendências atuais? O declínio na compreensão entre os cônjuges,
Ou seja, as pessoas têm se compreendido pouco. A perda da determinação de permanecer casado. Há casamentos que já existe um acordo pré-nupcial de que já define regras para, se não der certo aquela relação, já sabe como que vai terminar ela, ou seja, já inicia uma relação pensando no fim. Então, já existe uma predisposição de não ficar juntos. E também há um desenvolvimento de expectativas irrealistas, ou seja, espera-se algo que o outro não vai poder dar para você. Seja a mulher para o homem para a mulher. Né? Então, o que geralmente acontece no início de um relacionamento, nós temos aquele sentimento forte da paixão, que dura em torno de 2 anos, e aí depois de 2 anos é possível transformar isso em amor. E às vezes a pessoa toma decisões, por exemplo, de casamento nessa fase da paixão, e aí depois ela tem dificuldade de manter essa união adiante. Isso são estudos que indicam esses tempos, né? Então, nós precisamos saber o seguinte, o declínio do casamento, ele é possível de ser revertido. Nós podemos reverter esse processo. Então, vamos ouvir aqui um pouco a respeito do que uma família que prospera, o que ela precisa fazer para enfrentar essas 3 tendências que ela hoje enfrenta, né, de dificuldades na compreensão entre o casal, a perda da determinação de permanecer casado e o desenvolvimento de expectativas irrealistas que afeta também a parte que envolve os filhos, não é só o casal, não. Então, há pais que desistem dos filhos, de acordo com a dificuldade que ele está passando com esse filho, ele abandona, no sentido literal, de jogar fora um filho recém-nascido, como de abandonar psicologicamente, não se importar mais, e nem orar por esse filho, essa filha. Então, para que ela vença, e ela precisa perseverar. Perseverar é jamais desistir, insistir, persistir na presença de Deus, e também fazendo o que lhe cabe nessa relação. Então, uma família que deseja perseverar no alcance de seus objetivos, ela deve evitar não só essas 3 tendências que foram faladas, mas também essas que eu vou falar agora. Bom, a insatisfação conjugal é uma das situações que ocorre, que cada vez mais as pessoas não encontram sentido no casamento. E elas, muitas vezes, dizem, né, nesses estudos, que a cada 4 casamentos ocorridos no Brasil, se desfaz um depois do 1º ano. Sabe aquele casamento que casou, aquela cerimônia bonita, né? Daqui a pouco já tem a notícia de que aquele casal não perseverou. Alguma coisa aconteceu e houve uma insatisfação que levou ao rompimento. E nós precisamos, e metade desses 4 casamentos se desfaz depois de 5 anos. O maior motivo alegado é incompatibilidade de gênios. As pessoas não conseguem conviver. Quando elas passam a conviver no mesmo espaço, no mesmo lugar, com exclusividade, elas não conseguem compreender umas às outras. Não entendem a linguagem do outro, o que o outro fala, o que o outro ouve. E essa dificuldade de se entender gera uma dificuldade no relacionamento, que é o maior desafio dos seres humanos, se relacionar de maneira saudável. Isso nós temos dificuldades no trabalho, na família, na sociedade de um modo geral. E um relacionamento saudável, geralmente, ele é marcado por você ter a capacidade de resolver as questões da sua vida. Tem pessoas que carregam problemas por uma vida inteira, que envolve desde problemas que envolvem traumas ou experiências anteriores, que ela nunca enfrenta essas situações e ela vai acumulando. O que acontece com alguma coisa que é acumulada? Ela uma hora transborda. Então, nós precisamos solucionar os problemas, aprender a solucionar problemas. E é difícil.
E tem métodos para solucionar problemas. Se você não sabe resolver problemas, se oriente, porque sempre existe uma forma. De qualquer problema, tem formas de solucionar. E muitos desses problemas, muitas vezes, vão ser necessária a ajuda de algum tipo de profissional. E você tem que lembrar que a sua família vale o esforço, o investimento de você fazer algum tipo de tratamento, uma terapia, uma medicação, ou um tipo de treinamento, participar de algum tipo de encontro que vai trazer ensino para você como casal, para te melhorar como pai, como mãe, como esposa, como filho, como filha. Porque o relacionamento é algo que se aprende. É algo que se desenvolve. Você não pode, na primeira dificuldade, parar ali. Então, a insatisfação conjugal provocada pela essa dificuldade de se relacionar de maneira saudável, madura e adulta, gera também rompimento na família. E nós precisamos vencer esse obstáculo, que ele, além daqueles 3, é um dos que nós estamos falando nessa noite. Outro é a falta de base na construção da família. Quantas pessoas aqui, né, não precisa responder uma pergunta retórica, né, só para ajudar no pensamento, quantas pessoas aqui, quando foi casar, planejou o casamento, não somente a parte cerimonial, o calendário, o dia tal que eu tenho que ir no cartório, preciso comprar tais coisas. Quem está aí por casar agora, por exemplo, você planeja como vai ser a sua vida com a sua esposa ou com o seu marido futuro? Você pensa quantos filhos vocês vão ter? Se terão filhos ou não? Se querem adotar um filho, uma filha? Se querem mudar para uma outra cidade num determinado momento? Tem muitos relacionamentos que não conversam essas coisas e do nada alguém chega lá e fala, então, estou pensando em te mudar lá para Paraíba o mês que vem. Eu sou de lá, você sabe, né? Eu quero voltar para a minha terra. E aí? E se a sua esposa ou seu marido naquele momento fala, não dá, eu não posso, eu tenho aqui meu trabalho. Eu já vi muitas histórias de pessoas que pôs todas as coisas nas caixas e falou para a esposa, estou esperando uma transferência, na hora que sair aqui no trabalho, lá onde eu trabalho, nós vamos voltar para a minha terra. Mas ela falou, que momento você falou isso para mim? Você nunca falou isso para mim, já está colocando as coisas na caixa. Eu quero te dizer uma coisa, eu não vou. A esposa falou, porque eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, naquele lugar não vou ter trabalho, vou fazer o que lá? Nós nunca conversamos sobre isso. Ele falou, se você não quiser, eu vou sozinho. Ela falou, então pode se preparar para ir sozinho, porque eu não vou. Né? Olha, para você ver que falta de sabedoria. Falta de base na construção da família. As pessoas precisam falar o que pensam, o que querem. Olha, eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Eu quero ter 2 filhos, só quero ter um filho. Eu quero ter, né? O Rafael brinca lá em casa que ele fala que quando casar ele quer ter 12 filhos, né? Aí eu falo, não esquece de combinar com a namorada, quando você estiver começando a namorar, até para ver se ela, né, concorda com esse seu projeto. Porque eu gosto de criança. Eu falei, então, não tem problema, combina. Não é igual antigamente, que os pais iam tendo filho, né? Lá na minha casa, os meus irmãos contam que, de repente, aparecia um irmão novo lá do nada. Falavam, ué, que hora que veio esse filho aí? De onde veio? Né? Então, acreditava em cegonha, porque não via esse processo todo de gravidez. Daqui a pouco tem um chorinho lá no quarto, está chamando a vizinha lá, que era parteira, correndo lá no quarto mesmo, e alguém nascendo. Então, não é mais assim que as coisas devem funcionar, né? Mas precisa ter uma base. Os casais estão formando seus lares sem uma base sólida e sem se preocuparem com a estrutura espiritual e emocional. Só pensam na festa, nos móveis, se vai conseguir pagar as contas, mas muitas vezes não pensam como é que vai ser essa vida com uma outra pessoa. Você compartilhar sua vida, seus costumes, seus hábitos. Você agora tem que dividir. E os casais acabam desenvolvendo uma relação superficial, tanto no que se refere à vida espiritual como emocional. Né? E essa base sólida ajuda a evitar erros em diversas áreas, na área sexual, na área relacional e na área espiritual. Se você é um homem ou uma mulher de Deus e quer continuar servindo a Deus, antes de iniciar um relacionamento, tenta entender se a outra pessoa também tem alguma
simpatia ou serve ao mesmo Deus que você, porque se for de uma ramificação totalmente diferente, você pode ter certeza que alguma dificuldade vocês vão ter lá na frente. Ou você vai ter que pagar o preço aí para orar por essa pessoa, para ela vir para o Senhor. Então, nós vamos andar juntos. E lá nós temos um texto bíblico que diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Precisa ter um acordo. Por isso que a base, nesse tempo de preparação, de casamento, é importante conversar. E, se não fez isso, nunca é tarde para fazer. Se está tendo dificuldade em casa, vamos conversar então. O que está pegando aí? Quais são suas expectativas? Quais são as minhas expectativas? Então, a falta de base na construção da família tem que ser também uma barreira que você tem que superar. Pense nisso. Se não tem isso claro na sua casa, converse sobre isso com a família, com os filhos, ouvir os sonhos, os planos dos filhos. E é também importante ter muito claro uma terceira barreira, que é a busca do ter e não do ser. Mais do que conquistar bens materiais, dar um bom estudo para os filhos, conquistar uma carreira de sucesso, que é ter as coisas, nós precisamos também ser alguém. E se nós afirmamos que somos filhos de Deus, nós precisamos crescer nesse conhecimento de filho de Deus. Temos que ter uma vida de filho de Deus, e aí, vamos buscar as coisas que a gente deseja, que a gente sonha, vamos, não tem mal nenhum nisso, mas não deixe de lembrar que você deve ser um embaixador de Cristo, alguém que está nesse mundo para levar as boas novas do Evangelho através da sua vida. Outra coisa é a superficialidade no relacionamento. Muitos casais, muitas famílias não investem tempo em conversa, nem sequer tem uma refeição juntos numa mesma mesa. Cada um vai lá, pega seu prato e vai um para a sala, outro para o quarto, outro para o quintal, outro na mesa. Ou um começa a comer, o outro nem vem para comer, volta depois e não tem um tempo de comunhão. Comunhão é partir o pão, é estar ali junto. É um tempo maravilhoso. E é um tempo até para orar, agradecer o alimento, a provisão de Deus, abençoar aquele tempo que está ali. Tem família que nem ora pelo alimento, já põe comida, já sai comendo, nem agradece. Precisamos agradecer a Deus. Tem que parar alguém. Vamos lá, gente. Está todo mundo apressado, então ora antes do primeiro se servir, mas ora junto. Aí o primeiro se serve porque precisa sair rápido. Nem que seja uma vez na semana. Se tiver em casa a família, tente. Isso é muito bom. Lógico, tem rotinas diferentes, mas às vezes tem um momento ali que está todo mundo em casa. Então, faz esse empenho para eliminar essa superficialidade no relacionamento entre casal, entre filhos e entre irmãos, que estão todos juntos, mas estão sozinhos. Ninguém fala com ninguém, cada um no seu canto, cada um na sua conexão. Então, nós precisamos investir na profundidade dos relacionamentos para ter força nas horas das lutas. Mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, muitas famílias não se conhecem. Um não sabe o que está acontecendo com o outro, até que explode uma bomba lá, alguém fala um negócio, o outro explode, fala um monte, aí briga, bate boca, aí depois que dá aquela confusão toda, alguém fala, eu estou passando por uns problemas. Poxa, aí todo mundo vai descobrir que alguém ali está com algum problema. Por quê? Não tem o hábito de compartilhar as suas dificuldades, para que a família saiba, interceda, até ajude. Precisamos nos preocupar com os nossos relacionamentos, porque no caso do casal, se o relacionamento for superficial, um risco que ele corre é de ter problema extraconjugal, porque ele vai, de repente, ou ela vai encontrar a atenção de uma outra pessoa e nisso vem uma armadilha e você cai. Por isso que o seu confidente, a sua confidente, o seu ouvido para falar tem que ser o seu parceiro, a sua parceira. Porque se for um colega, uma amiga lá do serviço, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai virar um problema. Precisamos evitar que os relacionamentos entrem num caminho de autodestruição. Outra coisa que dificulta também e que nós precisamos lutar contra é o distanciamento do casal. Muitos casais unem-se por sentimento de paixão, como eu falei agora há pouco, não de amor, e quando a paixão acaba, com ela se vai também o casamento. Contudo, não se aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, aprende-se também
Quando se aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, aprende-se também a amar a si mesmo e, por conseguinte, ao semelhante. Por isso que a gente precisa amar a Deus. E aí o amor de Deus vai te ajudar a amar ao seu marido, a sua esposa, aos seus filhos. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, ele vai fazer aquela descrição maravilhosa que nós vemos lá em 1 Coríntios 13, e ele fala o que é o amor. Então, para viver tudo aquilo ali, nós precisamos do amor de Deus em nós. Porque é esse amor que alimenta os outros amores. Tem um livro do C.S. Lewis, um autor aí muito bom, muito famoso, cristão, chamado Quatro Amores. E lá ele explora os 4 amores que na língua grega se trabalha, porque às vezes a gente mistura tudo, né? Então tem um amor de homem para uma mulher, tem o amor de familiar, tem amor de amizade e tem um amor que é o amor abnegado, que é esse amor de Deus. Para cada um ter uma palavra grega, vamos ficar só com o significado aqui, por enquanto. Para que eu ame a minha família, eu preciso do amor de Deus. Para que eu ame meus amigos, eu preciso do amor de Deus. Para que eu ame meus filhos, eu preciso do amor de Deus. É possível amar meu filho sem o amor de Deus. Por quê? É meu filho, é minha filha. Esse amor é fácil de se amar. Não precisa de esforço nenhum, ele flui naturalmente. Agora, amar o cônjuge ou esse mesmo filho, quando estiver acontecendo uma tragédia na vida dele, ele estiver sendo talvez desobediente ou indo por caminhos que te traz só tristeza, você vai precisar do amor de Deus, porque a gente desiste, a gente desanima, a gente vai para um lado crítico, a gente só vê defeito. Então, nós precisamos ter o amor de Deus em nós, para que a gente consiga amar também os nossos familiares naqueles momentos que parece que o amor não está fluindo mais no nosso coração. E, por fim, a influência da mídia é uma outra forma também que a gente precisa tomar, outra situação que a gente precisa tomar cuidado, porque a família ela é bombardeada por informações veiculadas pela TV, rádio, jornais, revista, internet, cinema, propaganda em ônibus, outdoor, mala direta, telefone, tantas outras maneiras. E o problema não está em receber as informações, é como absorver e como processar essas informações, porque muitas delas têm o propósito de influenciar a sua forma de viver. Tem por trás uma proposta de comportamento. E aí, se você não se alimenta da palavra, não conhece as virtudes que você pode conquistar através da ação do Espírito Santo na sua vida, você vai absorvendo a cultura do presente século, e aí a natureza humana, que na palavra de Deus sempre vai encontrar a palavra carne, 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 não é essa parte física nossa, é a nossa natureza humana, as nossas disposições naturais que são influenciadas pelo pecado em nossa vida. E como que a gente foge disso? Quando Paulo vai falar sobre isso, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16 até o final, quando ele fala da luta da carne e do espírito. Ambos estão ali querendo dominar nossa vontade. E nós precisamos deixar ser guiados pelo Espírito, porque senão o fruto que você vai produzir é o fruto que a carne produz, que é uma lista de coisas lá que ele até põe um etc. no final, porque não dá para falar de tudo. Mas ele fala, mas é possível se você permitir que o Espírito Santo produza em você o fruto do Espírito, fruto, né, no singular, que é o caráter de Deus, e tem aquelas 9 qualidades que vão transformar você, a sua natureza humana, uma transfusão assim da imagem de Deus limpa, sem as influências do pecado. É como se você estivesse recebendo uma transfusão de sangue, sabe? É uma transfusão de natureza divina para dentro de você, para você reagir como o Filho de Deus reagiria, como Jesus viveu e como Jesus demonstrou. Né? Jesus, ele era submisso, obediente, ele era alguém que amava o amor divino e ele era alguém que orava. Essas 4 características do Filho de Deus servem para nós, porque nós precisamos ser submissos a Deus, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos amar como ele deixou o mandamento, João 13, 34, 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Fazendo desta maneira, vocês serão reconhecidos para quem não pertence a esse grupo, que vocês são os meus discípulos.
Para representar o reino de Deus, você precisa amar como Jesus amou. E ele disse que isso vai vir dele, não é você que vai amar. É o fruto do Espírito que vai gerar em você, o Espírito Santo, né? A vida pelo Espírito, que você pode ler com calma em casa, Romanos 8 todinho. O que é uma vida pelo Espírito? É uma vida que se entrega para o controle e o governo do Espírito Santo. Aí a sua natureza humana, a carne, vai ser cada vez mais sufocada, anulada, mortificada. Romanos 8,13. Se você, né, não mortificar o ato da carne, você morrerá. Então, nós precisamos saber que a maior influência na nossa vida não pode vir desses canais que foram montados aqui, citados aqui. Não pode ser um influencer lá da internet, não pode ser, nós não precisamos de influencer, nós precisamos de um guia espiritual, e o nosso guia espiritual é o Espírito Santo. Ele está sedento por conduzir a sua vida. Mas, então, eu comentei aqui que, além daquelas 3 tendências lá, declínio na compreensão entre os cônjuges, perda de determinação de permanecer casado e desenvolvimento de expectativas irrealistas, tem essas 7 outros obstáculos aí que nós precisamos enfrentar: a insatisfação conjugal, a falta de base na construção da família, a busca por ter e não ser, a superficialidade nos relacionamentos, o distanciamento do casal e a influência da mídia. Agora, a família que persevera, nós vamos aprender aqui hoje que a família que persevera, ela, primeiro, se esforça para viver em unidade. Ela sabe que não se chega à unidade sozinho. Ela percebe que a unidade da família leva a um propósito que essa família tem a cumprir. Quando a gente fala que se esforça para viver em unidade, unidade não significa necessariamente unanimidade. Unanimidade é quando a gente entra num consenso, mas assim, sabe? Tá bom, vai, faz aí do seu jeito. Vai lá. Isso é unanimidade. Mas unidade não é isso. Unidade é você vai dialogando até que chega um ponto que fala: vamos fazer esse negócio? Vamos tentar? Vamos tentar? E a ideia da unidade, ela leva pessoas com ideias diferentes a convergirem, né, para o mesmo objetivo, ou seja, a sua família tem que ter o mesmo objetivo. Todos que estão reunidos. Não pode ser igual uma frase que tem na internet que diz assim, que família é um conjunto de pessoas que têm a chave da mesma porta de uma casa. Né? Isso é família para muitos, porque todo mundo tem acesso àquele interior. Eu tenho no meu chaveiro uma chave. Eu chego lá e eu posso entrar. Mas isso não é família. Ela precisa ter unidade, porque a unidade leva pessoas com ideias diferentes a convergirem para um objetivo. E isso não é fácil, mesmo na família. Na unidade pode ocorrer diversidade. Podemos todos ter opiniões divergentes, nós vamos expondo, e o outro vai ouvindo aquela escuta ativa. Eu estou ouvindo sem ficar aqui preparando uma resposta, eu estou ouvindo você de 100%, e você está falando, eu estou me esforçando para compreender e permitindo ser convencido até. Não assim, já armado para dar uma resposta, para no fim prevalecer a minha vontade. Nós precisamos entender que se a família tem um propósito de glorificar a Deus e de cumprir o que Deus quer para a sua casa, você precisa ter unidade, porque senão um vai para um lado, o outro vai para o outro. Às vezes um vai dar prioridade para o outro, em uma situação, olha, os recursos da família, do casal, só dá para um, por exemplo, fazer um determinado curso e os dois estão querendo. Quem é que vai ser o primeiro? Né? Se for pensamento egoísta, vai eu. Né? Vou eu primeiro. Agora, quando a gente pensa na unidade, a gente vai dialogar e ver quem que vai ser o primeiro e vamos chegar no entendimento. E no fim o que ficou vai dar o respaldo, vai torcer, vai apoiar, vai até ajudar financeiramente. Né?
E nós precisamos entender que a unidade, não é possível chegar nela sozinho. Não dá para a gente concordar em tudo o tempo todo, mas nós precisamos nos esforçar para andar juntos. O problema não é a discordância, é como você lida com a discordância. Como é que você conversa assuntos divergentes? Brigando? Gritando? Se impondo? Fugindo da conversa? Não quero nem te ouvir, porque o que você tem para falar aí eu já sei o que é, eu não vou fazer mesmo, então estou fora. Nós precisamos, para ter unidade na família, nós precisamos da graça de Deus. Porque como seres humanos, nós somos dependentes uns dos outros. Deus criou a gente com essa dependência uns dos outros, que a sociologia vai dizer que nós somos seres sociais, porque a gente não consegue viver isoladamente, a gente tem que viver em conjunto. Por isso que a gente se organiza em sociedades, em agremiações, em federações, em clubes, em igrejas locais. Né? Aqui, nessa igreja, por que essa igreja não está reunida junto com aquela outra igreja ali? Porque existem pontos que esse grupo aqui concordam que diverge do ponto daquele, aquele está lá, a gente está aqui, mas todos estão fazendo as coisas de uma forma correta, mas existem particularidades que a gente diverge, que isso não indica que aqui é mais crente, lá é menos, não é isso, mas a gente está sempre procurando convergir. Né? Então, nós precisamos andar com pessoas, e na família é a mesma coisa, tem a necessidade do outro. Não tem essa que eu não preciso do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, eu não preciso do meu filho. Um pai a falar que não precisa de um filho. Não tem essa, não existe. Todos dependem de todos. Isso se chama interdependência. O grande problema é quando existe só a dependência, que a pessoa já passou do tempo da fase da dependência, um bebê, por exemplo, e ele cresce e está lá dependente dos pais ainda. Aí vira um problema, aí precisa lidar com isso. Como que lida com isso? Agora, a interdependência é um casal, uma família, os integrantes dessa família, todos buscando de forma madura uma convivência boa e que contribui e colabora um com o outro. Nós precisamos buscar isso no Espírito Santo, porque a graça vem de Deus. É Ele que vai te capacitar para isso também, porque nós vamos ter dificuldade de fazer isso. Se sabemos que a graça de Deus é fruto do seu amor por nós, ao dependermos dela, estaremos dependendo, na verdade, do amor de Deus. Quando Jesus deu o mandamento do amor para nós, mas ele disse que a gente seria capaz de amar com o amor dele através do Espírito Santo. Então, não é uma coisa de esforço. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir amar com o amor de Deus, mas o Espírito Santo põe no seu coração o amor de Deus. Quando você se der conta, você está amando. Precisamos depender da graça e do amor de Deus. Isso é preciso deixar o ego de lado. É preciso também decidir lutar pela unidade e assim perseverar para realizar os planos da família. Sua família tem planos? Vocês conversam em casa? Ou nem sabe nada da vida do outro, o que o outro está pensando? Nós precisamos ter a visão da unidade que a Bíblia nos ensina. Só pediria aqui para avançar o slide. Talvez, não sei se vai ser possível os irmãos verem, né? Ali são mãos dadas, mas ali tem duas palavras em hebraico. Uma lá em cima, né? Echad, e a outra Yashid. E ali tem a representação delas na língua hebraica, né? Aqui o Echad e ali o Yashid. Lá em Gênesis 2:24, quando Deus termina ali a criação do homem e da mulher, ele fala lá: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois, e eles se tornarão uma só carne. A palavra uma que está ali é a palavra Echad, não é a Yashid. Qual é a diferença de uma para outra? Echad é unidade plural, Yashid é unidade singular, absoluta, ou seja, uma Bíblia, Yashid. Echad é uma unidade plural. Por exemplo, um cacho de uva. Você tem um cacho de uva, tem várias uvas, mas é um cacho, mas são muitas uvas. Então, em que pese seja uma unidade, ali tem várias uvas que compõem um cacho de uva. O homem e a mulher, na visão de Deus, quando eles se unem em casamento, essas duas pessoas, para Deus, ele vê uma pessoa, é uma unidade, que é uma ligação espiritual, é uma ligação
carnal, é uma ligação de pensamentos, é uma ideia de unidade de propósitos, de construção de família, de amor. Então, eles vão se amar mutuamente, eles vão se cuidar mutuamente, eles vão ser um torcedor do outro e nunca um disputando com o outro quem é o melhor sucedido na profissão, quem é que ganha mais, quem ganha menos. Eles vão unir suas rendas, a renda do casal, da família, é do casal, não tem coisas isoladas, segredos ocultos, senhas que eu não sei, não posso mexer no celular dela, ela não pode mexer no meu celular, né? Tem que saber qual é o problema. Você está escondendo o que aí? Lá em casa, minha senha do meu celular, todo mundo sabe, né? A da Tininha também. E ela sabe a minha, eu sei a dela. Qualquer coisa que ela quiser entrar aqui, desde banco até redes sociais, ela pode entrar. E você fala, esse cara é maluco, né? Não é. A gente chegou nessa unidade de confiança. Não significa que a gente mexe nas coisas dos outros, porque a gente tem esse trato. Apesar de eu poder, eu não vou mexer no seu celular, mas a gente tem, inclusive, a senha comum. Então, apesar de eu poder, eu nem mexo. Apesar dela poder aqui, ela nem mexe, eu acho. Né? Torço para que não. Mas não tem nada aqui para ocultar, né? Não tem nada aqui para me preocupar, né? Então, isso é o que Deus quer, essa unidade. E essa unidade leva a um propósito, que para viver com alguém é preciso consciência do que se quer. O casal ou a família que não possui um propósito não sabe por que estão juntos. Se vivêssemos separadamente, talvez não faria a menor diferença, a não ser a solidão. Porque a gente se juntou, mas ficou dois. Cadê a unidade plural? Que é uma unidade que se integra, que vira uma coisa só. Não dá mais para separar. Por isso que ele fala assim na palavra de Deus, o que Deus uniu, não separe o homem, porque para separar vai causar uma dor e uma destruição muito grande, porque é como separar, você colocar graxa numa massa de pão e mexer, ou pegar aquelas massinhas que as crianças brincam, né? Uma massinha verde, uma massinha amarela, mistura, ficou uma cor ali, aí você fala, agora volta a massa amarela e volta a massa verde. Não dá. Vai destruir, vai ter dor, vai ter muitos problemas. Por isso que ele fala, não é que ele está falando que não pode separar, não dá para separar. E quando separa, você sabe o que é que acontece, qual é a dor. E aí ele vai lá permitir, em algumas raras exceções, esse rompimento. Então, nós precisamos entender que a unidade, ela leva à construção e ao fortalecimento da família. Ninguém pode fazer isso sozinho. Não dá para fazer sozinho. É um trabalho conjunto. Quando se aprende a trabalhar em conjunto dentro do lar, torna-se mais simples estabelecer um propósito, quer para o casamento, quer para a sua família. A unidade baseia-se no cuidado e na preocupação constante um com o outro. E nesse aspecto, nós vamos precisar entender aqui o que o autor vai dizer, né? Como é que é, então, viver de uma forma outrocêntrica? Ele até inventa uma palavra aqui, né? Eu posso viver de uma forma egocêntrica, né? Pensando só em mim, dane-se o outro. A gente fala assim, dane-se o outro, mas tem casal que fala isso para o outro. Não quero que você é mais que você se dane. Mas, poxa, que coisa. Né? Em como viver, então, de uma forma outrocêntrica, viver para o outro, sem se anular. Não é também viver para o outro e ficar se anulando, não é isso. É um servindo o outro, e o outro servindo um. Então, o companheirismo e a unidade dependem de 4 características que devem marcar o relacionamento. Primeiro, humildade. É possível ser humilde, embora difícil. Muitas vezes de praticar a humildade. Mas é fundamental você buscar a humildade, pois significa reconhecer as nossas fraquezas. No entanto, trata-se de uma virtude que implica respeitar o semelhante e se submeter a ele. Sem humildade não há unidade. E a virtude da unidade, ela é considerada, né, tem uma característica
que é uma palavra estranha. A humildade é uma virtude fugidia, ou seja, quando você começa a reconhecer que você é humilde, você está deixando de ser. Então, quando alguém fala, você é humilde, fala, poxa, sou humilde, você deixou de ser. Está começando, o nível está diminuindo, não está subindo. Então, você não pode perceber e não pode reconhecer, porque quando você começa a reconhecer, você está deixando de ser, porque daqui a pouco você se orgulha da sua humildade. Poxa, sou humilde. O pessoal aí falou. Está deixando de ser. É uma ponta de orgulho que está surgindo ali. Eu me orgulho da minha humildade? Não tem, é incoerente essa frase, né? Então, a humildade nós precisamos. Da mansidão. A mansidão permite que os conflitos sejam tratados com diplomacia e respeito. Águas mansas trazem paz, mas águas turbulentas trazem medo. Sem mansidão não há unidade. Mansidão, como muitas pessoas não sabem o significado, mas mansidão significa que é uma pessoa forte, que contém a força na hora da fúria. Por isso que ela é mansa. A pessoa mansa geralmente é forte, porque ela tem força e poder para agir, mas ela prefere se conter. Ou seja, mansidão é contenção da força, porque se eu usar toda a minha força, eu atropelo, falo coisas, então eu preciso conter. E isso vai trazer respeito no ambiente, no diálogo, diplomacia, e porque com os ânimos quentes a gente não consegue conversar de forma adequada. Ninguém vai ouvir o outro quando está numa forma agressiva. Precisamos, nessa hora, pedir ao Espírito Santo tranquilidade, ou então não falar nada naquele momento. Precisamos também de longanimidade. O que é um ânimo longo? É possível ser generoso, possuir grandeza de ânimo. Ela pode levar a pessoa a andar mais uma milha para conduzir a família ao seu propósito. Sem longanimidade não há unidade. Aquela segunda milha, aquela outra face, é de ir longe com a família. Você não vai desistir do seu filho, você não vai desistir da sua filha, você não vai desistir do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. E por último, a quarta característica que deve marcar um relacionamento saudável e que está lutando para perseverar na família é empenho. É preciso empenho. A gente precisa se empenhar, precisa de esforço, precisa de dedicação para que o casamento, que a minha família seja feliz e a família seja bem-sucedida. Sem empenho não há unidade. Precisamos de humildade, mansidão, longanimidade e empenho. O Espírito Santo trabalha humildade, mansidão, longanimidade em nós, mas o empenho é você. Você tem que desejar isso. Sabe aquela coisa daquele jogo que o jogador está perdendo, mas ele corre até o último minuto, o atleta não desiste, não entrega o jogo? É isso aí, você não pode entregar o jogo. Quando essas características estão presentes na vida da família, do casal, cada cônjuge aprende a minimizar a importância das diferenças por causa do amor de Deus. Ao invés de destacar as diferenças que temos, a gente começa a olhar e perceber que não é tão grande assim essa diferença. Por quê? Porque ele vai usar o amor de Deus que está nele. O amor do Senhor o amor que o Senhor coloca no coração de cada um do casal, da família, isso serve de inspiração para a própria família. Resumindo, a unidade, ela depende da graça de Deus, como eu já falei, antes de tudo. E também depende do desejo da família, dos cônjuges, todos os componentes da família de querer viver juntos, de querer ver a sua família dar certo. Essas são as marcas de famílias que decidem perseverar. Agora, para perseverar, é importante também a gente entender que existem alguns estágios na nossa vida, na nossa família familiar. Aqui nós vemos
4 estágios que geralmente toda família, né, em geral, passa. Pode ser que algum salte ou mude, né? Mas o primeiro estágio são os primeiros anos da família, que vão do casamento ao nascimento do primeiro filho. Então, casei, estou naquele começo de casamento. É uma fase, é um estágio em que tem seus desafios, que é de adaptação, de viver com uma outra pessoa, conhecer essa pessoa na intimidade, o que ela gosta, o que ela não gosta, e, né, como que a gente vai ajustar as nossas vidas, nossa rotina, nossos horários, quem vai fazer o quê dentro de casa, né, de acordo com os horários que cada um tem, com as possibilidades, como nós vamos usar nossos recursos, que planos nós temos, nós vamos estudar, não vamos estudar, vou fazer uma pós-graduação, não vou, se eu não tenho faculdade, quem vai fazer primeiro, quem vai fazer depois, vai fazendo esses planos e coloca diante de Deus, porque às vezes mesmo fazendo os planos, às vezes tem algumas intercorrências aí no meio do caminho que pode baralhar esses planos, e lá no final, se você tem um plano, às vezes depois de um tempo você olha para trás e fala, os planos cumpriram, mas de um jeito diferente, mas aquele plano Deus aprovou, mas ele só falou que vai ser de um outro jeito que vai realizar essas coisas. Então, o casal precisa, a família precisa, nesse primeiro estágio, entender quais são os desafios dessa etapa. Quem aqui é recém-casado ou quem está para casar, tem que pensar nesse primeiro estágio apenas. Não precisa se preocupar lá quando aposentar, quando já for vô. Não é hora de pensar nisso, porque você nem filho tem, quer pensar em neto, né? Então, vai no tempo, vai nesse tempo. Cuida do seu filho, da fase de vida que ele está. Então, os primeiros anos, esse primeiro estágio, é o tempo desses ajustes, essa unidade. O que é que precisa de unidade nessa fase, né? De entendimento, de entrosamento? Porque se nessa fase falhar esse entrosamento, essa unidade, vai afetar até a continuidade. Pode ser que nem chegue no estágio 2. Lembra lá da estatística de que de cada 4 casamentos, termina no primeiro ano? Então, pode acabar aqui, né? Segundo estágio, a família já agora aumenta com um segundo filho, por exemplo. Pode ser que você só tenha um filho, então você já vai lá para o outro estágio. Mas aí chegou mais alguém. Como é que vai ser o desafio dessa fase? Tem pais que nem se preocupam com essa fase porque acham que é tudo normal. Mas você tem que lembrar que tem uma criança que está ali, dependendo da idade dela, que vai criar sérios problemas se você ignorar ela e ficar dando só atenção para o bebezinho. Vai ter confusão ali. Ciúmes. Você vai perceber que o primeiro filho, a primeira filha, está chamando muita atenção. Por que está chamando atenção? Aí você vai para lá, estou vendo aqui um bebê, tá querendo ajudar, está querendo ficar em cima, e você afastando. Na cabecinha dele, está perdendo o espaço dele, e você não está nem aí para isso. Você precisa entender de família. Se você quer ter filhos, tem que ler algumas coisas, tem que participar de alguns cursos, tem que estar atento o que pode fazer para evitar que você crie problemas também, sem querer. Sem querer. Então, essa é uma fase importante também. E às vezes, quando isso acontece sem planejamento, às vezes acontece. Não era para vir um segundo e veio antes do tempo, e aí, às vezes tem que se adaptar, a casa não cabe, vai ter que mudar de casa, vai ter que procurar um outro lugar para morar, maior, né? Então, aí vai. E o terceiro estágio, a família agora vive os anos em que os filhos já estão maiores, estão instruídos, estão disciplinados já, né? Já sabem o que vai ser da vida, estão estudados, mas está lá em casa ainda. Até o ponto que pode ser que eles comecem, né, a seguir seus caminhos. Às vezes muda de cidade por um trabalho, de país, às vezes casa, né? Enfim, né? Aí é o começo, é o fim dessa fase em que os filhos já estão quase partindo. E o casal que não se preocupa nesse momento, ele esquece que ele tem um parceiro, uma parceira. E os pais têm uma tendência muito grande de viver pelos filhos ao longo desses anos. E ele não planeja desmamar esses filhos. Ele fica ali tratando dos filhos, das filhas, como se fosse criança a vida toda. Aí, quando esses filhos partem, o que acontece? As estatísticas mostram muito divórcio nessa fase, quando os filhos vão embora e fica só o casal, porque eles passaram lá 20 anos só vivendo em torno dos filhos e não pensou no parceiro, não teve vida com o parceiro, com a parceira. E aí, quando eles vão embora, um olha para a cara do outro: quem é você?
Esqueceu que a gente casou há 30 anos atrás? A gente mora aqui, a gente dorme até junto, né? Aí tem muitos divórcios nessa época, porque agora os dois não sabem mais viver sozinhos. E aí, esse quarto estágio, a família está novamente reduzida ao núcleo inicial. Marido e mulher vivendo os seus últimos anos. E aí, aqui pode incluir netos que começam a surgir, vai entrar novas etapas na vida, né? Então, é importante entender os estágios, porque cada estágio tem os seus desafios. E aí, nós agora vamos partindo para a final, né? O que é, então, importante o casal, a família, pensar para perseverar? Ela precisa entender algumas coisas. E o que ela precisa entender? Que eles têm que ter abertura para a mudança do estilo de vida, sem abrir mão de uma estrutura emocional e espiritual sólida. Você tem que manter seus valores, seus princípios que você trouxe da sua casa, da sua família, mas tem coisas que precisam ser adaptadas, né? Nós ouvimos já testemunhos aqui em encontros de casais, que casais brigavam só pelo jeito que arrumava a roupa na gaveta, porque lá na minha casa a gente colocava desse jeito, não, é do meu jeito. E aí, que jeito que vai ser? De um, do outro, vai criar um terceiro jeito? Então, precisa ter abertura para ajustes, mudanças, porque nessa nova composição agora, precisa de ter novidades, às vezes vai ter que fazer alguma coisa que nenhum nem outro fazia, então pode ser que na sua casa não tinha determinado hábito, nem na do outro, e vai criar um hábito novo aqui nessa casa, e aí precisamos ter não podemos ser inflexíveis, não, se não for do meu jeito, tem que ser assim, não é assim, nós precisamos ter essa abertura. Nós também precisamos nos conscientizar das transformações que vai acontecer nesse meio familiar, e ter uma clara visão do tipo de família que desejamos ser. Vai ter mudanças. Você não tem controle do que seus filhos vão ser. Às vezes você sonha uma profissão para ele, aí ele quer ser outra coisa. E aí? Você vai apoiar ou vai forçar a barra? Né? Como muitos pais obrigam o filho a estudar tal área para manter uma tradição familiar. Nós precisamos entender que no ambiente familiar, nós precisamos também apoiar as escolhas dos componentes da família. E aqui eu quero destacar bem, né? O que é importante ter dentro de um lar? Maridos íntegros, fiéis e amorosos, esposas ajudadoras, pais estimuladores e filhos obedientes. Vocês percebem a combinação? Maridos íntegros e fiéis e amorosos com a esposa e com os filhos. Tem que ser um cuidador da família. Jamais alguém que maltrate, seja em palavras, seja em gestos, seja em atitudes, seja em atos. Não podemos aceitar viver dessa forma. Ninguém pode aceitar para si ter um relacionamento, às vezes abusivo, agressivo, de palavras, de coisas que incomodam o outro. Não podemos invadir esse espaço em que se torna uma violência e traz tristeza, aflição para o outro. Então, homens, seja você solteiro, casado de novo, casado de velho, experiente, eu aprendi isso na minha casa e a minha geração ouvia muito isso. Homem cuida das mulheres. Jamais permita que alguém maltrate uma mulher. Então, lá em casa era quase que uma ordem. Então, homens, nós devemos cuidar das nossas mulheres e dos nossos filhos, e principalmente das filhas também, porque esse mundo está muito complicado. Então, não podemos sermos esses homens que fazem isso com a nossa família, de modo algum. Não aceite viver dessa forma. O Espírito Santo pode mudar a sua vida. Se por acaso algum de nós um dia fez, peça perdão se não pediu ainda. Precisa se arrepender disso. E a esposa precisa ser auxiliadora, ajudadora, e os dois juntos têm que ser estimuladores dos filhos e filhos obedientes aos pais, porque é isso que a palavra de Deus diz. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ao desafio, e por ela se entregou, por ela deu a vida. Esposas, sujeite-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Filhos, amem
honre aos seus pais, respeitem, tratem com honra. E lá vai dizer, maridos, trate suas esposas com dignidade. E nós vamos ver, falando para os pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, não trate com provocações, cuidado como você se dirige no momento de conversa. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque ele potencializa um ambiente saudável dentro do lar. Distinguir o tipo de informação é uma outra ação que a família precisa ter para ser uma família que persevera. Distinguir o tipo de informação que vão aceitar para o dia a dia e que vai influenciar mentes e corações. Se tem algo que alguém da família consome de informação que está trazendo problemas para o relacionamento, precisa conversar sobre isso. Né? E, por fim, dar prioridade ao ser uma família abençoada e perseverante, e não somente em conquistar coisas, em ter coisas. Lembre-se sempre de que os casais que desejam perseverar devem perguntar-se diariamente: por que permanecemos unidos? Como família, você pensa, por que a gente continua aqui unido? O que faremos hoje para que a nossa família seja melhor do que foi ontem? Porque a gente fala assim, por que permanecemos unidos, mas a gente fala, às vezes a gente pensa só em casal, mas às vezes tem filho que pensa em casar para ir embora de casa. Ele não quer se emancipar, ele quer sair daquele lugar. Mas isso não é o desfecho não é isso que Deus quer. O filho tem que sair de casa abençoado, abençoando e feliz porque está conquistando uma fase nova na sua vida. Aí a pergunta que eu acho que fica na mente da gente nessa hora, e ficou na minha, mas, irmão, e se até agora não deu certo desse jeito que você está falando aí? Né? E se deu errado até aqui? E se não está acontecendo isso? Gostei do que você falou até agora, mas e aí? Né? Aí alguém pode pensar, na teoria é fácil, né? Quero viver isso aí. É possível viver. É possível. Quando você tiver a determinação e você se sujeitar a Deus. E pedir, lutar por essa causa. Tivemos testemunho de um irmão Geraldo aqui uns 2 domingos atrás, de uma situação com o irmão dele. A família não desistiu de um irmão que estava se perdendo no caminho das drogas. Conseguiu ali, com a fé, com a perseverança, ver aquele irmão sendo liberto. Quantos testemunhos nós temos? Mas talvez nesse momento tem família aqui que está com problema, está com lutas, está pensando em como finaliza esse negócio, porque está ruim. Até agora não deu certo. Aí um casamento, né, que precisa ser restaurado, deve observar alguns princípios. Eu vou trazer 2 apenas para a gente finalizar. Buscar a Deus para restaurar o marido, se for o marido, restaurar a esposa, se for a esposa, e restaurar a relação de ambos, se estiver ruim. Se você acredita em Deus, saiba que Ele pode todas as coisas. A Deus não há nada impossível. A palavra de Deus diz isso. Para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Talvez você não tenha obtido sucesso. Então, por que não permitir que Deus atue? Ele é capaz de mudar sua vida. Tudo pode acontecer. Olha só o que diz em 1 Coríntios 7, a primeira parte do versículo 14. Diz assim, 1 Coríntios 7, 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Pode ser que seu marido seja até crente, fale, a sua esposa, mas não vive como tal. Não tem vida de discípulo de Jesus. Dá mau testemunho dentro de casa, envergonha você, fala, mas não faz o que fala. Pode ser que para a sociedade se apresente como alguém que, respeitado, como a gente vê essas notícias, matérias na televisão, pessoas importantes,
Aí daqui a pouco vem um escândalo lá que agredia a esposa, que fazia determinada coisa. Né? Notícias aí aos montes. Para a sociedade está vendo uma pessoa digna, mas lá dentro de casa a família sabe que não é isso. Então nós precisamos abençoar essa pessoa através da nossa vida de crente. Mas a luta está grande, meu irmão. E aí, como é que eu venço isso? Joelho no chão, perseverança. Chama os irmãos e as irmãs para orar com você. Persevere. Agora, confie. É possível Deus reverter um quadro desse. Já vi coisas e muitos aqui já viram coisas que Deus faz que a gente se espanta. Deus é poderoso. Quando a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. Creia nessa palavra, se aproprie dessa palavra e diga: Deus vai mudar minha esposa, Deus vai mudar meu marido, Deus vai mudar meu filho, Deus vai mudar minha filha, Deus vai restaurar minha família, Deus vai me dar uma família nova. Se a minha família já foi embora, se eu perdi meu casamento, meu marido, não importa, daqui para frente Deus vai me dar algo novo. A palavra dele diz que Ele me dá muito mais daquilo que eu peço, ou até mesmo que eu penso. Creia nessa palavra, se aproprie nessa palavra. E o segundo ponto, para fechar: desistir de olhar apenas para os defeitos do seu companheiro, dos seus filhos. Olhe para você, pergunte a Deus o que você precisa mudar em sua vida. As mudanças no casamento começam quando vocês permitem que Deus haja livremente. Para cada mudança que você permitir que Deus faça em sua vida, Ele fará uma mudança na vida do seu parceiro, da sua parceira. Mas lembre-se, Deus não vai começar na sua vida, Deus vai começar na sua vida. Se você não quer mudar, então continue fugindo. Mas não espere um resultado diferente. Não espere um resultado diferente. Então, sujeitai-vos a Deus e você vai ver como a mão poderosa de Deus pode fazer. E a palavra de Deus nos ensina lá em Jeremias 9, 23, o seguinte, né, para dar uma base para isso que a gente está falando aqui. 9, 23. Opa, bem errado aqui. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Você não tem que se achar melhor do que o outro. Você tem que gloriar-se no Senhor. E Paulo, usando essas mesmas palavras desse profeta Jeremias, lá em 1 Coríntios 10, 17, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, 2 Coríntios 10, 17, ele vai dizer: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A gente nunca deve se gloriar em nós mesmos. Lembra lá da humildade? Senão ela vai embora. Nós temos que gloriar no Senhor. Finalizo com o texto que eu comecei. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, aqui é o Espírito Santo, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A gente tem que perseverar. Aqui está dizendo, não desanime, persevere. No devido tempo você vai colher o que você está plantando. Você está orando pela sua família, você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. No devido tempo você vai colher o que você plantou, porque quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe. Por isso que você não pode desanimar. O texto vai dizer, se não nos desanimarmos, porque às vezes a gente desanima, a gente cansa. Quando a gente está nessa situação,
em qualquer situação difícil, parece que não acaba nunca aquele tempo. Então, eu quero finalizar orando pelas famílias aqui presentes. Quem sentiu desejo no coração, aí sentado mesmo, você fale com o Senhor. Tudo que nós falamos aqui, nós baseamos esse estudo num livro, né, que está a imagem aí na tela. Planejamento Estratégico em Família, o desafio de construir uma família estruturada. José Campanhã é um pastor que trabalha muitos assuntos, ele é uma bênção, e ele tem esse livro que ele ensina as famílias a se estruturarem. E eu extraí desse livro aí um trecho que foi o que nós conversamos hoje. Eu quero orar por você, eu não sei qual é a situação que está acontecendo lá dentro da sua casa. Qual é a área, qual é a pessoa que está precisando de um encontro com o Senhor, de mudança, para que essa família seja uma família abençoada. Persevere, não desanime. Tudo que foi dito aqui foi para dizer para vocês, para mim, que a família que persevera, ela alcança a vitória, porque ela produz, ela lança uma semente para o Espírito, e é o Espírito que vai dar o fruto que Deus quer para a sua família. Não desanime. Pai do céu, nós te somos muito gratos, porque sabemos que a tua palavra nos assegura isso. Para o Senhor não há nada que seja demasiadamente impossível. E a sua palavra também nos diz que o Senhor é poderoso e é capaz e é fiel para fazer muito, muito além daquilo que imaginamos ou pensamos e que pedimos a Ti. Oh Pai, o Senhor constituiu a família para ser um ambiente de, Pai, compreensão, de apoio. Oh Pai do céu, entra com poder neste lar, que está lutando para se entender, para vencer. Falamos pouco aqui, tem muito a ensinar nesta área. A tua palavra tem muito a nos mostrar que é possível vivermos conforme a tua vontade, conforme o seu Filho, bastando dizermos para o Espírito Santo: dirija a minha vida, eu libero o controle da minha vida, eu coloco diante do Senhor as minhas vontades, eu me sujeito a Ti, eu quero obedecer a Ti. Eu quero amar como o Senhor ama e vou orar incessantemente para o Senhor modificar a minha vida. A tua palavra nos diz que o homem crente, que a mulher crente santifica a sua esposa ou seu esposo. E nós queremos ver os nossos maridos, nossas esposas aqui santificados na tua palavra. O Senhor nos uniu em famílias, em núcleos pequenos, para sermos ajudadores uns dos outros. Que os homens sejam amorosos, compreensivos. Que as mulheres sejam ajudadoras. Que o casal seja compreensivo com os filhos. E que os filhos sejam obedientes e honrem aos seus pais. É isso que a tua palavra nos ensina, é esse modelo que o Senhor quer nas nossas casas. Maridos amando as suas esposas, como Jesus amou a igreja, se necessário, dando a sua vida por ela, e não tirando a sua vida. Mulheres se sujeitando aos seus maridos, como a igreja deve sujeitar-se a Cristo. Os pais não irritando os seus filhos. E os filhos honrando os seus pais. É esse ambiente que o seu Espírito quer produzir em nossos lares. Mas nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vontade de prevalecer não permite que o teu Espírito invada os nossos lares e produza isso. Ó Pai, e se já houver estragos feitos em alguma casa, nós cremos que o Senhor é capaz de reunir os pedaços. Se já houve rompimentos, o Senhor pode dar um novo tempo numa vida também, uma nova família. Na tua palavra, no Salmo, diz que o Senhor se preocupa com o órfão, com a viúva, e que o Senhor prepara um lar para o solitário.
para que ele se sinta abraçado, acolhido por alguém. Então, quando estamos juntos, precisamos viver conforme a tua vontade, porque vivendo assim, a tua bênção será derramada nas nossas casas. A tua palavra nos diz que ali o Senhor ordena a sua bênção, onde há união, onde há unidade. Jesus orou por nossa unidade. Precisamos ser humildes e admitir que precisamos ser unidos e viver em unidade, em amor, compreensão e respeito e honra dentro dos nossos lares. Eu quero nesta hora, sinto isso do Espírito, de repreender toda a influência do inimigo, de Satanás, de demônios que podem estar influenciando algum relacionamento, algum lar, algum filho, algum esposo, alguma esposa, que você seja liberto agora no nome poderoso de Jesus, para que você viva a altura de um filho de Deus. Que da sua boca não saia apenas palavras, mas que o seu coração seja um coração totalmente de Deus. A palavra nos diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujos corações são totalmente seu, para se mostrar poderoso. E o Senhor quer se mostrar poderoso nesta família, e por isso o Senhor está contemplando o coração desta esposa, desse marido, desse filho, que está orando pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa. O Senhor sabe quem precisa desta libertação nesta hora, e é nesta hora que nós proclamamos a vitória do Senhor nesta família. Nós cremos que a tua palavra ainda hoje é a mesma. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo que realiza os mesmos milagres que estão de Gênesis a Apocalipse. E neste lugar, a tua presença se mostra, e o Senhor vai realizar esta restauração neste coração ferido. O Senhor vai reconstruir famílias, o Senhor vai constituir famílias, o Senhor vai abençoar lares, relacionamentos, para a honra e a glória do Senhor, porque o casal, a família que persevera, tem a promessa da tua palavra de que o Senhor é fiel para cumprir cada uma dessas promessas que estão na tua palavra para a família. Assim eu oro, crendo que o Senhor nos visitou nesta noite, e que em breve teremos testemunhos de que o Senhor fez obra, na casa tal, na casa do outro, dali, alguém que precisava ouvir esta mensagem hoje, não sei se aqui presente ou nessa transmissão na internet, lá o Senhor, a palavra do Senhor diz que não há limites que se possa impor ao seu espírito. O Senhor pode entrar nesta rede de computadores e alcançar um coração que pode estar do outro lado do mundo agora, porque o teu espírito não tem limites. Nós cremos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua família e a sua vida. Amém, glória a Deus. Quero tranquilizar os irmãos, está tudo bem. Provavelmente foi alguma coisa que eu comi. E quando eu cheguei aqui eu estava meio que enjoado, mas graças a Deus já passou, está tudo bem. Os anúncios então. Isso aí, Vitor. Pode dar um play. A paz, irmãos. Vamos para a nossa agenda semanal. De segunda a sexta-feira, temos nossa reunião de oração, às 8 horas da manhã.
E na terça-feira, o nosso culto de doutrina e devoção às 19 horas. E na quinta-feira, temos os nossos encontros. O encontro da União Feminina às 15 horas, o encontro dos homens às 20 horas. De domingo, temos nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto de celebração às 18 horas. E no dia 6 de maio, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, terá o café com oração. Então, você mamãe, você papai, vovô, vovó, tia, tio, prima, primo, tragam suas crianças para participar deste momento conosco. E por fim, no dia 13 de maio, às 18h30, aqui na igreja, terá o culto de jovens, com o tema Vencendo o Medo. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. Nós, os jovens, convidamos você, a igreja, para participar deste momento conosco. E assim, encerramos nossa agenda semanal. Para quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco do Ministério de Comunicação. E os avisos de hoje estarão no grupo do WhatsApp da Igreja dos Avisos. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós teremos cantina ao final do culto. Quem está responsável é o AF pela essa cantina. Então, se você puder, abençoa lá as irmãs. Nós também teremos ali o café, o chazinho. Então, vamos nos colocar de pé. No mês de maio, nós teremos a temática sobre família em todos os domingos. Então, eu quero deixar um desafio para você. Sei que você já faz isso, mas eu quero te convidar a intensificar a sua oração pela sua família e pela família dos seus irmãos. Amém? E eu creio, como Deus falou hoje, Deus falará conosco durante todo esse mês acerca da família. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai bendito e santo, nós te louvamos, porque Tu és Deus e Senhor da nossa vida. Pai, rogamos a Ti que o Senhor nos ajude diante desse desafio, Senhor, que é viver a família, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões da Tua palavra. Pai, nós temos famílias aqui compostas de várias maneiras, e nós rogamos ao Pai que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, que o Teu Espírito tenha, ó Deus, liberdade para trabalhar no nosso coração, e a nossa casa, Senhor Deus, seja alvo da Tua graça. Como o presbítero Gerson falou aqui, Senhor, nós precisamos experimentar e ver milagres dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por isso nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor ministre sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, e que a graça do Senhor seja vista com os nossos olhos espirituais, mas também com os nossos olhos carnais, ó Pai. Vejam, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o agir sobrenatural do Senhor. Obrigado, ó Pai, por este culto. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Há irmãos, ó Pai, que moram um pouco distante, guarda-os, Senhor Deus, na estrada. Livra-os, Senhor Deus, de todo mal, e dá a cada um de nós, Senhor Deus, um descanso na Tua presença. Pai, é assim que nós oramos e já Te agradecemos por tudo, no nome bendito de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém? Vão em paz e que o Senhor os abençoe.